Maravilha, salve, salve, galerinha. Então, estou aqui gravando essa videoaula que faz parte da eletiva A Música Conta, certo? Nessa videoaula especificamente, eu deixa eu pôr aqui. Eu não vou falar de música nessa videoaula. Eu pensei numa forma de condensar os conteúdos que eu queria tratar até terminar o bimestre, mas eu achei que ia ficar uma aula muito comprida e vocês não iam querer assistir uma aula comprida. Então, nós só temos mais duas aulas que eu vou enviar para vocês. Essa videoaula é sobre como entender o golpe civil-militar de 1964 e as restrições dos direitos durante, pelo menos, o início da ditadura militar no Brasil, ditadura civil-militar, tá? E na próxima aula eu vou falar de música. Vou falar, vou tratar um pouco da relação entre a música brasileira e o período da ditadura militar. Tá bom, pessoal? Então, como eu disse para vocês desde o início, a minha tentativa é trazer para vocês uma reflexão sobre como que a música pode ser uma forma da gente compreender a história do Brasil, e eu estou trazendo para vocês uma reflexão sobre os direitos dos cidadãos brasileiros durante todas as aulas dessa disciplina, tá bom? Esse é o objetivo. Então, o nosso ponto central é música e direitos dos cidadãos brasileiros, tá bom? Então, hoje vamos falar um pouco mais sobre a questão dos direitos, tratando sobre como aconteceu o golpe civil-militar. Então, ele é militar, mas ele também tem a participação de civis. Beleza, galera? É isso o assunto da aula de hoje. Eu vou começar dividindo essa história e para entender o golpe de 1964, o golpe de Estado de 1964, a gente tem que entender o que estava acontecendo no mundo, contexto internacional. E a gente não pode esquecer que vivíamos um período de Guerra Fria, certo? Um período de Guerra Fria em que o mundo estava sendo disputado, por um lado, pelos Estados Unidos, a influência sobre os países do mundo, não é? Por um lado, os Estados Unidos procurando ampliar sua influência no bloco capitalista, fazendo com que mais países do mundo seguissem o sistema político e econômico capitalista. E, por outro lado, o bloco socialista, em que você tinha a União Soviética como liderança desse bloco, certo? E sem colocar as coisas dentro do contexto internacional, você não entende o sentido da ditadura militar e do golpe de Estado de 1964. Tá? Outra coisa importante de entender é que no ano de 1959, uma pequena ilha que fica a poucos quilômetros dos Estados Unidos, da Flórida, nos Estados Unidos, é, fez uma revolução. Essa ilha é Cuba. E no ano de 59 iniciou-se então a Revolução Cubana, que derrubou do governo, que derrubou do poder o governo do Fulgêncio, do ditador pró-Estados Unidos, Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista governava Cuba como se fosse uma grande colônia de férias para milionários estadunidenses, né, onde pessoas da máfia lavavam dinheiro, enfim. E a Revolução Cubana ela foi inicialmente uma revolução de cunho nacionalista, né? Mas como ela enfrentou interesses de empresários milionários norte-americanos, estadunidenses, os Estados Unidos condenou essa revolução, mesmo que os revolucionários cubanos tenham ido, a princípio, pedir auxílio para o governo dos Estados Unidos. Então, aí, inicialmente, não era uma revolução de caráter socialista, mas que naquele contexto de Guerra Fria, se os Estados Unidos não apoiou, a União Soviética logo viu a chance de ter um país socialista vizinho dos Estados Unidos.
né? Então, ofereceu ajuda a Cuba, e Cuba, a partir de 61, de 1961, adere ao bloco socialista, e isso cria uma situação de alerta vermelho para os Estados Unidos, né? Opa, um vizinho, um país vizinho, no quintal dos Estados Unidos se tornou socialista, ou aderiu ao bloco socialista durante a Guerra Fria. Essa foto é uma foto da época da Revolução, tem aí os dois dos principais líderes dessa revolução, um dos mais conhecidos, né, o Fidel Castro e o Che Guevara, né? E daí, o que essa revolução tem a ver com o Brasil e com o golpe militar? Bom, galera, os Estados Unidos vai tentar influenciar os países da América para que eles se mantenham capitalistas, influenciados pelos Estados Unidos. E a Revolução Cubana gerou um grande medo para os Estados Unidos. Após a Revolução Cubana, os Estados Unidos começaram a financiar e apoiar golpes de estados em diversos países do nosso continente que tinham o objetivo de implantar ditaduras militares apoiadoras dos Estados Unidos. Não foi diferente no Brasil, beleza, galera? Então, esse contexto internacional é muito importante para você entender os motivos do golpe de 1964, certo? Então, continuando na nossa brincadeira, contexto nacional. Então, se por um lado a gente tem que entender o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo no Brasil, né? No Brasil, a gente tem uma situação que é a seguinte: desde o fim do Estado Novo, em 1945, o Brasil, a política no Brasil se dividiu entre partidos de o que seria a esquerda da época, que era liderada principalmente pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PTB fez alianças com o PSD, Partido Social Democrata, e esses eram dois partidos herdeiros da política do Getúlio Vargas. Beleza, galera? E à direita, a gente tinha o principal partido da direita era o partido chamado UDN, União Democrática Nacional. Acontece que essa união entre PTB e PSD venceu a maior parte das eleições nesse período democrático que vai de 1945 até 1964. Era uma união perfeita. O PSD era um partido representante das elites nacionais, principalmente das elites agrárias, mas era um partido relacionado com a herança varguista, tá bom? E com um modelo econômico que era condenado pela direita, porque era um modelo econômico que previa a intervenção do Estado na economia, né? Um nacionalismo econômico. Foi esse projeto político-econômico que esteve presente no segundo governo de Getúlio Vargas, que foi de 1951 até 53, também no governo do Juscelino Kubitschek, beleza, galera? Então, o que aconteceu é que a UDN, o setor da direita nacional, né, que era um partido representante das elites, as elites brasileiras e defensora da não intervenção do Estado na economia, da abertura da economia do Brasil para os capitalistas internacionais, né? A UDN não aceitava essas vitórias consecutivas do PDT e do PSD. Né? Um exemplo foi no próprio governo Vargas, quando, por volta de 1953, a UDN começou, principalmente através do jornalista Carlos Lacerda, começou a fazer críticas constantes ao governo Getúlio Vargas e articular uma tentativa de golpe para tentar tirar o Getúlio Vargas, que levou ao suicídio do próprio Getúlio Vargas. E esse suicídio acabou gerando uma revolta popular que impediu esse golpe de Estado, né? Outra tentativa de golpe de Estado por parte da UDN, né, de políticos ligados ao UDN, foi a tentativa de impedir o Juscelino Kubitschek, que foi eleito em 1955, foi a tentativa de impedir
o Juscelino Kubitschek de assumir o cargo de presidente da República, né? Eles tentaram impedir mesmo, assim, através de um golpe militar, porém, uma parte do exército era legalista, vamos dizer, era defensor da manutenção da ordem legal, principalmente a parte que era liderada pelo Marechal Henrique Teixeira Lott, né? E o Marechal Lott, então, dá o que ficou conhecido como um golpe preventivo. Ele dá um golpe para evitar um golpe, né? Então, ele tira a pessoa que estava governando o Brasil na época, que era o presidente do Senado, chamado Nereu Ramos, e para garantir a posse do Juscelino Kubitschek. Beleza, galera? Então, houve tentativas constantes de golpe de Estado por parte dessa direita brasileira que não aceitava a vitória dos grupos mais, vamos dizer assim, mais progressistas ou mais ligados à herança varguista, né, do trabalhismo. Beleza, galera? Por outro lado, principalmente por volta de 1960, 1961, no Brasil está acontecendo um crescimento da influência e das organizações que defendiam os setores populares da sociedade, das organizações de esquerda, né? Por exemplo, houve a criação do CGT, a Central Geral dos Trabalhadores, que era uma união de diversos sindicatos para que esses sindicatos se fortalecessem na luta pelos direitos dos trabalhadores. Houve a formação das ligas camponesas lá no Nordeste, no estado da Paraíba, principalmente. As ligas camponesas eram um movimento social que lutava pela reforma agrária, que se formou lá no Nordeste, né? Liderado por um cara chamado Francisco Julião. Houve também a formação da União Nacional dos Estudantes, que era uma organização política de estudantes que tradicionalmente defende a ampliação de direitos, a democratização da política, ou seja, é uma organização que está do lado do espectro da esquerda, né, na política. E tem também essa união entre PDT e PSD que vencia as eleições nessa época, né? Na década de 50, na década de 60, em grande parte. Esse é o cenário nacional. E aí tem uma coisa muito importante que vai acontecer no ano de 1960. Quando acaba o governo do Juscelino Kubitschek, né? O Juscelino Kubitschek, eu não sei se vocês lembram, se já estudaram isso, às vezes em geografia ou até mesmo em história, ele foi o cara que governou o Brasil de 55 a 60 e ele foi o responsável, por exemplo, pela construção de Brasília, pelo planejamento da construção de Brasília. Ele foi, então, responsável por transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília. Ele foi o responsável também por planejar o desenvolvimento, uma parte do desenvolvimento industrial no Brasil, principalmente das indústrias de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, como automóveis. Para fazer isso, ele injetou uma grande quantidade de dinheiro público na economia, construindo estradas, construindo infraestrutura para que essas indústrias fossem atraídas para o Brasil. Né? E aí, galera, com essa grande quantidade de investimentos públicos, seja para construir infraestrutura, seja para construir Brasília, no fim do governo JK, havia uma série de denúncias de corrupção, por um lado, desvio de verba. Você imagina construir Brasília, né, cara? A possibilidade de desvio de verba, né? Havia uma série de denúncias sobre isso, né? E além de denúncias de corrupção, existia também um desequilíbrio fiscal, né, nas contas do governo brasileiro. O governo brasileiro estava no vermelho de tanto ter gastado na época do JK. Na época do JK, então, houve um baita desenvolvimento econômico, só que a custas de um desequilíbrio econômico, ou um desequilíbrio financeiro do governo. Não é? Então, no ano de 1960, a UDN, aquele partido da direita, que não aceitava as vitórias consecutivas do PDT com o PSD,
ela viu no discurso desse cara que está na foto aí segurando uma vassoura, no discurso desse cara uma chance de vencer a eleição. Esse era um político paulistano, um político que se originou na cidade de São Paulo, né? Teve uma carreira meteórica, ele foi de vereador para presidente da República muito rapidamente, e ele tinha um discurso que vocês devem conhecer, que é o discurso anticorrupção. Ele se dizia uma pessoa que não era daquele cenário político tradicional. Nossa, parece um cara que eu conheço, um político atual que eu conheço, que não era um político tradicional, então ele via, era um outsider, né? Era alguém de fora da política, que vinha, então, varrer a corrupção do Brasil. Por isso ele tinha como símbolo essa vassoura, o símbolo de campanha dele. E a UDN, os partidos de direita, tradicionalmente, eles se alinham com esse discurso anticorrupção e antipolítica. Não, eu não sou político, eu não faço parte dessa corja de políticos, mas, na verdade, a gente sabe que é, e que esse discurso serve só para comprar pessoas que geralmente são mal informadas, né? Mas, bom, esse cara se chamava Jânio Quadros. Ele conseguiu o apoio da UDN e conseguiu, então, vencer as eleições que tinha como adversário o Marechal Lott, aquele que conseguiu, aquele marechal que conseguiu que o JK assumisse o governo em 55, né? Ele venceu as eleições. O Jânio Quadros venceu as eleições com esse discurso anticorrupção. Só que, galera, a gente tem que pensar uma coisa. O Jânio Quadros vence as eleições, só que o vice-presidente era um cara do partido de oposição. Mas como assim? Porque na época tinha eleição para presidente e eleição para vice-presidente. Isso é muito importante. Você elegia, você votava para quem ia ser o vice-presidente. Então, o que aconteceu? Para o presidente venceu a direita e para vice-presidente venceu a esquerda. O Jânio Quadros, apoiado pela UDN, e o João Goulart, apoiado pelo PTB. Apoiado não, membro do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, aquele partido criado pelo Getúlio Vargas. E o João Goulart, cara, ele tinha um histórico de ser odiado pela direita e por aqueles que falavam que o comunismo era um perigo para o Brasil. Porque o João Goulart, ele era um trabalhista, né? Um trabalhista, como diz o nome do partido dele, valorizava o setor dos trabalhadores, a classe trabalhadora, principalmente através de negociações, valorizava, fazia negociações com sindicatos que entravam em greve. Ele foi o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas durante o segundo governo do Getúlio Vargas. Em 1953, ele era o ministro do Trabalho e ele aprovou uma lei, ele tentou aprovar uma lei, depois acabou sendo aprovada, uma lei de aumento do salário mínimo de 100%. Então, esse cara, o empresariado, a elite brasileira, achava esse cara um grande perigo para o Brasil. Ele era alguém próximo da classe trabalhadora, né? Era um representante das esquerdas, não é? Então, ele venceu como vice-presidente. É muito importante saber disso. Então, a gente tem o Jânio Quadros de presidente e o João Goulart, que também era conhecido como Jango, como vice. Galera, o Jânio Quadros governou apenas por 7 meses. Porque de quando ele assumiu, durante o ano em que ele assumiu, ele assumiu medidas em que ele foi, então, perdendo apoio dos setores que tinham apoiado ele, inclusive a própria UDN, o partido dele mesmo, né? Dentre essas medidas foi uma dificuldade em controlar a inflação e a crise financeira que o Brasil vivia. Esse foi um problema que o Jânio Quadros enfrentou. E outro problema foi que ele decidiu assumir um caminho vamos chamar de caminho do meio, na época da Guerra Fria, nem se alinhar diretamente à União Soviética, nem se aliar diretamente aos Estados Unidos. E ele estabeleceu algumas aproximações com países do bloco socialista e até, por exemplo, ele condecorou o Che Guevara com uma medalha de mérito, né?
Porque, na verdade, não tem nada demais nessa condecoração que ele deu para o Che Guevara, porque, na verdade, tinham alguns padres que iam ser executados lá em Cuba por serem considerados antirrevolucionários, e o governo brasileiro pediu para que esses padres não fossem executados, e então esses padres não foram executados, foram libertados, foram mandados embora de Cuba, e por conta dessa questão diplomática, o Jânio Quadros decidiu dar uma medalha para o Che Guevara, e chamou o Che Guevara para o Brasil, deu essa medalha para o Che Guevara, e isso fez com que os políticos do partido dele, da UDN, os empresários brasileiros, parassem de apoiar o próprio Jânio Quadros, e ele ficou sozinho no cenário político, sem apoio nem daqui nem de lá. Beleza, galera? Foi essa situação. E aí, o que o Jânio Quadros tenta fazer? Ele tentou dar um golpe de Estado. Olha o plano dele. O vice-presidente era aquele cara que eu falei para vocês, o João Goulart, que a direita odiava, os empresários odiavam, e boa parte dos militares também odiava, porque considerava que ele era um comunista. Ah, muito bem. Então, qual foi o raciocínio dele? Ele mandou o Jango, como ele era conhecido, João Goulart, mandou ele em visita diplomática à China comunista. Beleza? Olha só. Mandou o cara que era taxado de comunista visitar a China comunista. E quando o João Goulart estava lá na China, ele escreve uma carta de renúncia, uma carta pedindo a renúncia, dizendo que forças obscuras o impedem, o impediam de governar. Ou seja, ele não disse exatamente por quê. E aí ele pede essa renúncia porque qual era a sacada dele? Ele achou que os militares, empresários e os deputados e senadores brasileiros iam pensar, bom, se a gente aceita a renúncia do Jânio Quadros, quem vai assumir é o Jango. E o Jango é aquele comunista. Ele não era comunista, tá? Mas eles taxavam o Jango de comunista. O Jango é aquele comunista, o perigoso. A gente não pode deixar. Então ele achava que eles não iam deixar o Jango assumir e iam pedir para o Jânio Quadros, volta, Jânio Quadros. Ele ia voltar cheio de moral, cheio de apoio. Só que ele acertou por um lado e errou pelo outro. Ele errou pelo lado de que eles achavam que iam pedir para ele voltar, mas ninguém pediu para ele voltar. Mas ele acertou que não iam deixar o Jango assumir. Exatamente, foi isso que aconteceu. Então, os deputados aceitam a renúncia do Jânio Quadros, mas não permitem que o João Goulart, assuma a presidência. Primeiro, eles tentam impedir que ele volte da China. E aí, aqui no Brasil, galera, o cunhado do João Goulart era governador do Rio Grande do Sul, ele se chamava Leonel Brizola, foi um político muito influente na história do Brasil, foi governador do Rio de Janeiro, foi deputado, enfim, foi um cara muito influente durante boa parte do século XX, né? Ele era cunhado do João Goulart, ele forma a campanha da legalidade, ele organizou boa parte da população no Rio Grande do Sul, com apoio de parte do exército lá no Rio Grande do Sul, distribuiu armas para a população e formou a Rede da Legalidade, que foi uma união de estações de rádio em que ele ia transmitir, através dessas estações de rádio, um discurso dizendo qual era o momento de lutar, de chamar para o pau a galera que queria impedir a posse do João Goulart. Então, houve uma organização de resistência armada contra essa nova tentativa de golpe por parte da UDN, dos empresários e dos políticos da direita, apoiados por parte do Exército Nacional. Né? Então, é mais uma tentativa, isso é 1960, beleza? Final de 1960. Então, houve um impasse. Começa a ter um impasse aqui no Brasil. E aí, qual foi a solução? Solução entre aspas. Porque a lei, a Constituição dizia, se o presidente renuncia, quem assume é o vice. Isso é a lei. Né? Então, qual foi a solução? Um acordo entre deputados, senadores, empresários, militares, de que o João Goulart podia assumir, mas o Brasil ia deixar de ser presidencialista e ia se tornar parlamentarista.
E o que é parlamentarista? Quem governa não é o presidente, quem tem poder de governar é o parlamento, ou seja, deputados e senadores. Beleza, galera? E tá aí um jornal da época, tá aí esse jornal de 1961, em que empossados os ministros do parlamentarismo. Quem governa é um quadro, é um grupo de ministros, né? E grande parte do poder está nas mãos dos deputados e senadores. O presidente da República não tem poderes. Beleza, galera? Essa foi uma solução que a direita... Já é um golpe de Estado isso já, porque a lei dizia que era para o João Goulart assumir como presidente no presidencialismo. Eles mudaram a Constituição brasileira porque não concordavam com a linha política do João Goulart. Já um primeiro ataque aos direitos políticos do povo brasileiro. Beleza, galera? Isso é 1961. O João Goulart governa sem ter poder para governar durante 61, 62. Em 1963, é organizado um plebiscito, uma consulta ao povo, para ver se o povo... É o plebiscito do parlamentarismo. Então, se o povo votasse sim, ia manter o parlamentarismo. Se o povo votasse não, ia voltar para o presidencialismo, onde o presidente é que tem poderes. Beleza, galera? E então, o que acontece é que o presidencialismo vence, né? O não vence. Se o não vence, então o Brasil deixa de ser parlamentarista e volta a ser presidencialista. E esse é um momento em que o João Goulart assume cheio de moral, porque o povo votou pedindo para ele ter poderes, porque na verdade ele tinha um apoio popular enorme. Para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei que tinha eleição para vice e eleição para presidente? Ele, como vice-presidente, teve mais votos do que o Jânio Quadros para presidente. Ele tinha muito apoio popular, porque, como eu falei para vocês, ele era um cara que tinha dado 100% de aumento no salário mínimo, que fazia negociações com sindicatos quando entravam em greves. Ele era um herdeiro do trabalhismo criado pelo Getúlio Vargas, né? E o Getúlio Vargas foi o cara que criou as leis trabalhistas, não é? A CLT, né? As leis que defendem o trabalhador. Então, a população da época apoiava muito o João Goulart. Então, o João Goulart, em 63, assume o governo novamente como presidencialismo, cheio de moral. E aí ele vem com o pé no peito para impor não, né? Para aprovar as medidas de governo dele, que eram chamadas de reformas de base. Era uma série de reformas, como diz o nome, que pretendiam reestruturar algumas questões que, para ele, para a equipe dele, sem fazer essas reformas, o Brasil não conseguiria se reorganizar e ter um desenvolvimento econômico. Essas reformas eram reforma na educação, né, principalmente a reforma universitária, a reforma urbana, que envolvia o controle dos preços dos aluguéis, para tentar controlar a inflação, a reforma bancária, para controlar o excesso de juros cobrado pelos bancos, dentre outras medidas mais complexas, e a que dava grande trabalho, grande problema, a reforma agrária, porque para ele, para a equipe técnica dele, um problema do Brasil, corretamente pensado, ainda hoje é esse problema, é o problema da concentração de terras. O Brasil é um dos países que tem a maior concentração de terra do mundo. A maior parte das terras brasileiras está nas mãos de poucas pessoas. Então, o João Goulart, né, em março de 1964, ele faz um grande comício em frente à Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas lotavam a região lá e assina lá na frente do povo. Ele tinha essa característica de fazer comícios, né? Um político populista, né? Que procura se aproximar diretamente do povo. Então, ele assina lá várias medidas dessas reformas de base. E aí a oposição, a direita, fica louca da vida. E aí tem esse jornal que eu coloquei para vocês aqui, o Última Hora, né? Da época lá, da semana do comício da Central do Brasil.
Oposição em desespero, derrubar Jango antes da reforma. É isso que a oposição queria, derrubar o João Goulart antes que ele fizesse essas reformas. E o que eles faziam para manipular a opinião popular contra o João Goulart? Acusavam ele de ser comunista. Olha a relação com a Guerra Fria. O João Goulart não tinha nada de comunista, nada de comunista. Ele era, inclusive, um grande fazendeiro, proprietário de grandes fazendas lá no Rio Grande do Sul, de origem aristocrática, de uma família rica, não é? Então, galera, ele era um reformista, ele queria fazer algumas reformas que para ele eram importantes, né, no Brasil. A direita acusava o João Goulart, dizia que ele ia implantar uma república sindicalista no Brasil, e depois da república sindicalista para chegar no socialismo, porque ele era próximo de sindicatos, né? Ele era herdeiro do trabalhismo varguista. E aí a oposição se organiza, né? A oposição, principalmente formada pelas classes médias brasileiras, empresariados, setores do empresariado, né? Militares, organiza uma grande manifestação enorme que junta aí muita gente. As fotos dessa manifestação são enormes, né? E essas manifestações ficaram conhecidas como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E olha só que legal essa foto que eu peguei dessa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O Brasil não será uma nova Cuba. Muito interessante, muito parecido com os dias atuais, né? Quanto setores conservadores da política brasileira, reacionários, acusam a esquerda desse tipo de coisa. O Brasil vai virar uma Venezuela, vai para Cuba. E na época era a mesma coisa. Eles acusavam o João Goulart de tentar transformar o Brasil numa Cuba. E por que família com Deus pela liberdade? Porque tinha uma grande participação da Igreja Católica nessa manifestação contra o João Goulart. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Aí, ó, pessoas na manifestação carregando um rosário gigantesco, não é? E no fim das contas, no dia 31 de março de 1964, os militares derrubam o governo, né, um golpe militar, dizendo que os motivos para derrubar o governo era expurgar o comunismo, que eles diziam que o governo, os funcionários públicos estavam cheios de comunistas, e organizar as finanças do Brasil. Beleza? Para organizar as finanças, o que eles fizeram foi arroxo salarial, controlar. O Brasil tinha inflação, né? Para impedir. Eles impediram que o salário dos trabalhadores aumentassem igual à inflação. Então, o que o salário comprava em um ano não equivalia ao que ele comprava no ano seguinte. Então, como diminuir o salário, né? Sem acompanhar a inflação, o salário é como se ele estivesse sendo diminuído, né? E controlar os sindicatos, prender lideranças sindicais para impedir as greves que exigiam direitos para os trabalhadores, melhores salários, enfim. Beleza? E a caça aos comunistas. Cadê? A caça aos comunistas foi feita através da diminuição dos direitos da população brasileira. E a diminuição, a restrição de direitos da população brasileira foi feita através dos atos institucionais. Era uma série de decretos, ordens emitidas pelo presidente da República, que serviam para dar uma cara de legalidade para o governo. Tá? Mas, na verdade, não tinha nada de legal. Eram decretos que mudavam as leis no Brasil. O ato institucional número 1, por exemplo, determinou, ele implanta a ditadura, ele determinou que o Congresso Nacional ia eleger um novo presidente para o Brasil, né? Determinou o aumento dos poderes do poder executivo, né? Diminuiu os poderes do legislativo, cassou os cargos de 2.000 funcionários públicos, demitiu funcionários públicos, 386 pessoas tiveram direitos políticos cassados, ou seja, tirou os direitos políticos de 386 pessoas e 5.000 pessoas foram presas. O ato institucional número 2 decretou que eleições presidenciais passaram a ser indiretas, o povo não mais ia eleger
o presidente do Brasil, era o Congresso Nacional. Além disso, estabeleceu o bipartidarismo, ou seja, ele extinguiu os partidos políticos que existiam, a UDN, o PSD, o PTB, extinguiu esses partidos e estabeleceu dois partidos, o partido do governo, que era a Arena, e o MDB, que era o partido que o governo deixava ser oposição, né? Era a oposição permitida, tá bom? E dava permissão ao presidente para fechar o Congresso Nacional. O que é fechar o Congresso Nacional, galera? É o presidente governar sozinho, como se ele fosse um rei. Não tem deputado, não tem senador, beleza? Ele governa do jeito que ele quiser, por decreto. O ato institucional número 3, eleições indiretas para governadores. O povo não pode mais eleger os governadores. São os deputados estaduais que vão eleger os governadores. E os prefeitos das capitais e de algumas cidades estratégicas também não seriam mais eleitos pelo povo, mas sim eleitos indiretamente, beleza? E o ato institucional número 4, que convocou o Congresso, que estava fechado, tinha sido fechado pelo presidente da República, para aprovar uma nova Constituição para o Brasil. E aí, em 1967, foi feita uma nova Constituição que incluía todos esses atos institucionais nela. Beleza? E aí a galera começa a se organizar para lutar contra a ditadura. Né? Em 1968, por exemplo, forma-se a Frente Ampla, liderada pelo Juscelino Kubitschek, o Carlos Lacerda e o João Goulart, que eram políticos de oposição e que se uniram porque aquela situação que estava rolando era um absurdo, beleza? Além disso, artistas começam a fazer canções de protesto, que é assunto da próxima aula, protestos de estudantes, né? Principalmente a passeata dos 100 mil, como ficou conhecida, como o nome diz, né? Por ter sido muito grande, ficou conhecido como passeata dos 100 mil, que aconteceu depois do assassinato de um estudante, cara. Os estudantes protestaram contra protesto contra a qualidade da comida do restaurante universitário, e a polícia foi lá e atirou, e esse cara, o Edson Luiz, morreu. Isso gerou uma grande revolta popular, né? Além disso, começam a se formar, nesse momento, os primeiros grupos que perceberam que para derrubar o governo militar era só através de armas. Beleza? E a ditadura, então, reage, né? A ditadura reage. Ela torna a Frente Ampla ilegal e estudantes foram presos. Está aqui uma capa da revista Veja, da época de 1968, em que o Congresso da Uni foi invadido por militares e os estudantes foram presos. A gente não tinha mais liberdade de fazer um simples congresso estudantil para reivindicar questões políticas mesmo. A gente não tinha mais direito de se organizar. É isso que estava rolando, galera. Beleza? Até que a grande reação da ditadura contra o povo se organizar foi o ato institucional número 5, que membros do governo atual, recentemente, no começo do ano, reivindicaram, falaram, o governo vai decretar um novo AI-5. O que é o AI-5? É um desses atos institucionais, um desses decretos que acaba com os direitos da população, né? Por exemplo, o ato institucional número 5 acabou com a possibilidade de habeas corpus por crime político. Então, o cara era preso sem motivo nenhum, né, por acusação qualquer, e ele não podia... O habeas corpus é uma medida jurídica muito importante para você se defender em liberdade, não é? É conseguir se defender. Institucionalizou a censura. A censura passou a ser uma coisa legal, passou a ter órgãos de censura. Então, toda revista, todo jornal, toda música, todo mundo tinha que enviar, antes de ser publicado, para os órgãos de censura essa publicação, para que eles permitissem ou não permitissem. Beleza? Ou seja, o ato institucional número 5 decretou o fim da liberdade de expressão e de reunião. Você não era mais permitido fazer uma organização, 2 ou mais pessoas juntas já era considerado uma coisa ilegal. Cassou mandatos de deputados, senadores, prefeitos, vereadores e também suspendeu direitos políticos. Beleza? E fechou o Congresso Nacional mais uma vez.
Não existe Congresso Nacional, galera. Olha só que coisa. Reação a isso, alguma parte da esquerda nacional pega em armas para lutar contra o governo. Beleza, galera? Então, isso foi para vocês verem o que foi a ditadura, o golpe de Estado e como ela interferiu nos direitos da população brasileira. Próxima aula eu vou falar de música, beleza? Valeu, é isso aí.